para a posteridade. E aí a gente começa, tá bom? Aí quem tiver de entrar, vai chegando e entrando. Deixa eu só anotar aqui que são só 4, né, por enquanto. Foram convocados quase 30 alunos, só 4, mas tá bom. Eles sabem o que é melhor para eles. Não estou falando com nenhuma criancinha de 6º ano mais, né? Quando a gente fala com criança que não entende, ainda vamos lá. Mas vocês já são, assim, um pouco mais adúlteros. Desculpa, tá, gente? Tô brincando. Tá, pessoal, brincadeiras à parte, tá gravando agora. Boa tarde oficialmente para vocês. Sejam bem-vindos, os 4 que vieram, né? Depende muito da nossa vontade. 4, 5, 30, tanto faz. Tá? O que importa é o que a gente quer e o que a gente pretende fazer juntos. Pessoal, como eu deixei lá no link, né, é um plantão para tirar dúvidas, né, que vocês, caso tenham, sobre alguns dos conteúdos que foram falados, tanto no primeiro quanto no segundo bimestre. E, após as dúvidas de vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre os sofistas, tá? Que é um conteúdo que a gente viu lá no segundo bimestre. E como semana que vem nós temos recuperação, né? É um dos conteúdos que eu acho pertinente a gente falar, porque o outro conteúdo que a gente trabalhou foi sobre o PJB, né? No segundo bimestre a gente trabalhou só sobre esses 2 conteúdos. Começamos a falar sobre o Sócrates, viemos concluí-lo aqui no terceiro bimestre já. Então, eu estou aberta às falas de vocês, o que vocês quiserem perguntar sobre o segundo bimestre, sobre o primeiro. Estou à disposição para responder as perguntas que eu souber responder. Podem ficar à vontade. Só fala um de cada vez, porque como é muita gente, né, eu não vou conseguir identificar quem está falando. Então, fala um de cada vez só, por favor. Diga, Simon. Professora, a recuperação vai ser à tarde? Simon, provavelmente no contraturno. É bem provável que sim. Bom, pelo menos foi esse o nosso combinado na semana que a gente fez a semana passada nas nossas reuniões, né? Como tá complicado, porque quem está fazendo o contraturno está assim, não sei se tem aluno que está trabalhando ou se é preguiça Pois mesmo. Eu trabalho. Além de estudar de manhã, eu acho que tudo isso tem que ser pontuado. Tem muita gente que está trabalhando, não está podendo participar dessas aulas à tarde. Então, assim, tudo isso a gente vai ter que rever, né? Eu penso... Tem que ser de manhã, né? Eu penso que a gente deve ser convocado para uma reunião amanhã para discutir sobre isso. Porque a participação nas aulas no contraturno está muito pouca, né? Então, e tem justificativa, porque a maioria dos alunos que estudam de manhã trabalham à tarde. Tem vários alunos, principalmente segundo ano, terceiro ano. Não sei se é o caso de vocês no primeiro. Né? Então, eu penso que a gente deve ser convocado. Até eu vou levantar essa questão lá nos nossos grupos, para que os coordenadores já comecem a pensar a respeito, porque se a recuperação for no turno vespertino, vai ter uma demandagem enorme, né? E se ela é para ajudar vocês, vai acabar não ajudando, vai prejudicar, né? Eu penso que ela teria que ser nos horários normais de aula. Assim como é quando tem aula presencial, né? Porque quando tem aula presencial, tira assim uma semana, faz um horário especial, né? E aí dentro desse horário especial, o professor dá uma aula, aplica o trabalho, na outra aula ele volta para aplicar a prova. Eu acho que é o mais justo, né? Não sei se vai ser possível ser assim, mas é uma questão que a gente pode levar para a coordenação, como um anseio de vocês. Tá? A gente pode passar para eles que vocês estão reivindicando que seja no horário normal de aula, né? Eu penso que seria o ideal mesmo. Certo, Simon? Não sei te responder ainda se vai ser ou não, mas é uma proposta que a gente pode levar para a coordenação, tá certo? Farei isso por vocês. Ok, mais alguma pergunta? Não?
Tá, pessoal, deixa só eu comentar com vocês. A convocação fui eu quem fiz a convocação, né? A convocação a gente passa para a coordenação também, além de passar para vocês, passa para eles. E a gente fez essa convocação baseada nas notas do primeiro bimestre. O que acontece? Como vocês sabem disso, né? É sabido por vocês, as atividades valem 5, né? A prova valia 5, as atividades 5, e o simulado de redação 10, soma-se e divide por 2, né? E fazendo essa contabilidade, as pessoas que foram convocadas ficaram com nota abaixo da média. Ah, professora, mas como, né, você me deixou com nota abaixo da média? Foi a atividade que vocês deixaram de enviar, né? E isso não só na minha disciplina. Todas as disciplinas que vocês ficaram com média a nota abaixo da média, é porque vocês deixaram de enviar atividade, tá? Por quê? Eram 2, 3 atividades no máximo. No primeiro trimestre foram 3 atividades só. Então, dividiu-se os 5 por 3. Cada atividade valia 1,7, né? Vamos supor que você fez uma atividade só e enviou, até fez todas, mas não enviou, né? E aí, lá na prova, você tirou 30, né? E lá no provão, no simulado de redação, você tirou 60. Então, se somar e dividir isso, não dá 6, né? Então, você ficou abaixo da média, tá? E aí foi por isso que você foi convocado para essa conversinha até de dedo, até de ouvido. Ela é um alerta e um puxão de orelha para que não aconteça no terceiro bimestre. Porque por exemplo, vocês vão ter recuperação agora, tudo bem, é possível recuperar a nota de um bimestre, né? Vocês podem escolher entre as notas que você tem menor, né? Ah, professor, eu quero que substitua a minha nota menor. Vai substituir se a sua nota do trabalho e da variação for maior, tá? Mas eu aconselho e puxo a orelha também. Pessoal, não deixem de me enviar as atividades, tá? Desse bimestre, se eu não me engano, eu coloquei a atividade de vocês, a primeira atividade, assim como todas as nossas atividades vão ser feitas lá no Forms, não vai ter que você copiar, não vai ter que você ficar, né, se matando, é só entrar lá e responder. Mas o que aconteceu? Não sei se de vocês 4 que estão aí, alguém de vocês já foi lá responder. Mas o que eu percebi? Foi lá, respondeu aleatoriamente, nem sequer leu, marcou, né? E as atividades, gente, é para reforçar o que a gente precisa quando a gente passa atividade. A gente passa atividade para reforçar o que a gente já falou, né? E para verificar, através das atividades, se o que a gente explicou, você entendeu. Por quê? Porque não são todos que têm coragem de, numa sala que está com 60, 70, 80, 104 alunos, levantar a mãozinha lá e falar, professora, eu não entendi. Você explica novamente? Tem uns que lá na sala, com os colegas que ele convida o ano inteiro, ele não faz isso. Né? Imagine uma sala onde estão os 5 primeiros anos juntos. Né? Então, passa e a gente não consegue identificar quem entendeu e quem não entendeu. As atividades, elas são para isso. A gente identificar, não, eles não entenderam sobre o Sócrates. Eu preciso falar novamente sobre o Sócrates. Mas o que eu percebi? Questões que eu tinha acabado de falar na aula. Tinha acabado de falar. A gente tinha dado a resposta na aula. Poucos minutos depois, eu entrei lá no relatório para ver, tinha respondido a pergunta que eu tinha acabado de responder errada, né, que a gente tinha feito junto na sala. Então, assim, é porque não está tendo compromisso na hora de responder. Entra lá, não, o que eu tenho que fazer para ganhar um ponto? Vai e responde simplesmente. Aí eu não consigo identificar aonde que você está com dificuldade, né? Porque, sendo assim, eu não sei, respondeu desse jeito. Eu acabei de responder essa pergunta, estava na sala de aula, vai lá, responde aleatoriamente, de forma sem nem ler o que está perguntando, porque se lesse, dava conta de responder, porque a gente tinha acabado de falar sobre aquele assunto, e simplesmente por fazer, tá? Então, a gente quer ajudar vocês, a gente precisa ajudar, esse é o nosso papel, mas vocês precisam fazer a parte de vocês.
Só, bicha, só com um copo com água aqui, porque vai. Tá, pessoal, então vamos lá. Deixa só eu tirar uma fotinha de vocês aí para postar no grupo do colégio. Liga as câmeras para mim, por gentileza. Os 4, por favor. Não, professora, a senhora quer demais. Não, professora, você acha não, né? Agora a senhora tá querendo demais agora. Uai, só para eu tirar uma foto, gente. O que custa? Oxi, eu preciso provar que dos 30 que eu convoquei, apenas vocês 4 E onde eu tô na piscina tá Professora, Porque acabou de... essa carinha. Vocês deixam ser dramático, ligar a câmera para mim rapidinho. É só um minutinho eu tirar a foto. Professora, eu tava lavando casa, eu tô toda... Nossa. Que drama, hein? Ai, gente. Só um momento. Tá, eu espero um minutinho, tá bom? Se você for igual eu, a Poliana e Luiz Amanda, tem que correr lá no alfabeto, porque o meu... Só esperar eu banhar, eu ligo a câmera. Eu não sei se precisa banhar e passar perfume para você na foto. Uhum. Tá, então vocês vão se arrumando aí até o término da aula, que até o término da aula eu preciso tirar uma fotinha de vocês, tá bom? Tá, pessoal, dentre os conteúdos, né, que eu resolvi falar com vocês hoje, eu resolvi falar sobre os sofistas, tá? E de vocês que estão aí, dos 4 que estão aí, vocês se lembram quem são os sofistas? Quem foi esses filósofos sofistas? O que esse povo fez? Em que época que eles viveram? Qual que é a importância deles para o estudo da filosofia grega? Alguém de vocês sabe me falar a respeito deles? Alguém de vocês se lembram? A gente estudou os sofistas lá no começo no meados de junho, por aí, mais junho, por aí. Vocês lembram? Eu mandei um vídeo para vocês assistirem, eu fiz uma videoaula, eu mandei um texto, e assim sucessivamente. Alguém de vocês lembram quem são os sofistas? Não? Ninguém? Luísa? Professora, eu ouvi, mas eu não lembro. Eu tenho esse problema. Ah, tá. Você não se lembra quem são os sofistas. Tá, pessoal. Então, vamos lá. Os sofistas, eles são ditos filósofos, né? Eles viveram na Grécia, para ser mais precisa, andou, né, pela Grécia durante o século V a.C., tá? No século de Péricles. E os sofistas, eles são chamados, né, de sofistas com uma entonação de sofisma, né, que é uma pessoa que não é tão honesta. Quando fala sofistas, geralmente eles já pensavam assim, poxa, quem são esses sofistas? Por que eles são assim? Por que eles foram chamados, né, de sofistas? Eles, na verdade, eram professores ambulantes, né, eles ficavam andando pela Grécia aonde precisava deles, né, para ensinar a arte da oratória e da retórica, tá? Na Grécia do século V, né, o século de Péricles, estava sendo implantada a democracia, tá? Como vocês sabem, porque vocês já estudaram isso, a gente já falou, estuda isso em história também. A democracia ela foi implantada na Grécia, mas a democracia grega ela é muito diferente da nossa. Nós vivemos numa democracia representativa, né? Lá na Grécia ela era direta, ela não era representativa. Mas com um pequeno detalhe, quem participava da política na Grécia naquele momento era só os cidadãos, tá? Então, e os cidadãos, quem era considerado cidadão,
não era todas as pessoas. As mulheres, por exemplo, não eram consideradas como cidadãs, os escravos não eram, os estrangeiros não eram cidadãos. Então, os cidadãos gregos era só quem tinha uma certa, acima dos 21 anos, tinha uma certa condição financeira, filhos de pais atenienses, ou seja, tinha nascido ali na Grécia, né? E por isso, esses professores, eles fizeram um trabalho exatamente com essas pessoas, com os cidadãos atenienses. Os cidadãos atenienses, no interesse de participar da política, né, desse novo regime político que estava sendo implantado na Grécia, eles buscavam alguém que os ensinasse a arte de falar e de convencer as pessoas das suas ideias, tá? Daí o surgimento dos professores, ou seja, dos sofistas, tá? Nesse contexto da Grécia, um contexto histórico onde a Grécia está implantando a democracia, os cidadãos atenienses vão buscar o auxílio desses professores, tá? Ou seja, de filósofos que vão vender o seu saber, tá? O saber deles, principalmente para quem? Para a arte de falar no público, né? De falar para todas as pessoas que faziam parte da Ágora, né? Que era a praça pública lá de Atenas. Os cidadãos atenienses iam para lá e iam fazer seus discursos. E, além de discursar, que é a oratória, esses filósofos, ou seja, os sofistas, eles também ensinavam a arte da retórica, tá? Ou seja, você não vai só aprender a falar bem em público, você vai aprender a convencer as pessoas das suas ideias, tá? Esse era o papel dos sofistas. Eles eram professores ambulantes. Aonde tinha alguém que tinha condições e precisava dos serviços dos sofistas, os sofistas iam para lá ensinar esses atenienses, esses jovens que queriam fazer parte da política grega daquele momento. Ok? Se eu colocar lá na nossa avaliação da semana que vem, vocês só vão saber me falar agora quem são os sofistas. Luiz Amanda. Vai conseguir colocar lá para mim quem são os sofistas agora? Simon? Eu sei de nada, professor. Não? Não, senhor, não vai conseguir. Vai? Vai? É? Tá bom, tô vendo, vocês vão ver, não quer nem se pronunciar. Pessoal, vamos assim, sinceramente, vamos lá, tá? Chegou outro usuário desconhecido aí, que antes só tinha Luiz, o Simon, Gustavo e a Poliana. Quem chegou agora? Para eu anotar. Professora, é porque eu passei pro celular por causa da câmera, mas é Não, eu. você saiu e voltou com o mesmo nome, tá? É porque chegou mais um usuário desconhecido, tá? Vou repetir. Tem na sala a Apoliano, Gustavo, Simon, Luiz Amanda. Quem que é o usuário desconhecido? No meu tá aparecendo que é Andriele, primeiro E. Adriele? Andriele. Depois a gente confirma com ela para ver se é mesmo, tá? Porque eu preciso anotar. Realmente ela foi convocada. Tá, pessoal? Então, vamos começar de novo, tá? Porque eu preciso que vocês aprendam sobre esse assunto, certo? É chato, é um assunto assim, né? Mas na filosofia a gente tem que começar a saber dela desde o começo para a gente entender tudo que acontece dentro da filosofia, ok? Filosofia ela é um pouquinho complicada e precisa de vocês ficarem um pouco mais atentos, tá? Porque a condição é que, enquanto a gente está falando da filosofia grega, é muito tranquila, tá? Mas quando os estudos da filosofia saem da filosofia grega e vai para outros âmbitos, sai da filosofia clássica e começa a estudar outros tipos de filósofos, outros tipos de pensamento, você tem que saber a grega, porque senão depois você não consegue entender e acompanhar os pensamentos dos outros filósofos, dos filósofos modernos, tá? Como René Descartes, Hume, Nietzsche e tantos outros, John Locke, tá bom? Então, vocês precisam aprender sobre a filosofia grega.
certo? Tá, pessoal, começando de novo, tá? Agora eu vou começar e depois vou fazer perguntas e vamos ver se vocês vão aprender. Os sofistas são filósofos, né? Ou seja, são professores ambulantes que vão surgir na Grécia no século V a.C. Ou seja, eles vão surgir quando está implantando na Grécia a democracia, tá? Esses filósofos vão se tornar professores ambulantes. Ah, professora, mas por que eles surgem nesse contexto? Lá na Grécia, na implantação da democracia. Na democracia grega, ela é diferente da nossa. Nós vivemos uma democracia atualmente, não vivemos? Provavelmente. Acredita-se nisso, né, que a gente viva numa democracia. Mas a nossa democracia, ela é representativa. Ou seja, nós elegemos pessoas que vão votar por nós, né, que vão criar leis, que vão implantar leis no país por nós. Lá na Grécia, a democracia, ela não era representativa, ela era direta. Ou seja, os cidadãos atenienses, né, lembrando mais uma vez, na Grécia não eram todos que eram cidadãos. Mulher, escravo, estrangeiro não era considerado cidadão, tá? Eram considerados cidadãos as pessoas livres, nascidas na Grécia, e homens acima de 21 anos, tá? Então, lá na Grécia, quem fazia parte da política, quem era um cidadão ateniense, eram essas pessoas. E esses cidadãos atenienses, eles faziam as suas campanhas, defendiam os seus pensamentos, votavam leis na Ágora, ou seja, uma praça pública onde todos os cidadãos atenienses iam para lá aprovar lei, tirar lei, fazer lei ou não, né? E lá nessa Ágora, as pessoas tinham que ter facilidade para falar, porque ela tinha que falar para um público enorme, né? E além dessa facilidade em falar, ela tinha que ter condições, tinha que ter a capacidade de convencer as pessoas das ideias dela, né? E aí, nesse contexto, como não eram todos, como até hoje não é todo mundo que tem facilidade para falar em público, não é todo mundo que consegue defender as suas ideias, vai surgir lá na Grécia um grupo de filósofos, um grupo de pessoas, né, que hoje a gente chama de sábios, que vai começar a ensinar essas duas artes para as pessoas. A arte da oratória, que é de falar em público para todo mundo, falar bem, falar com entonação boa, falar de forma que todo mundo entenda. E além dessa arte da oratória, a arte da retórica. Ou seja, a arte de, além de você falar bem, convencer e falar para todo mundo ouvir, todo mundo entender o que você está falando, você ainda vai ter mais um dom. Você vai ter o dom de convencer as pessoas das suas ideias, né? Para a gente trazer para hoje, mediante o que eu falei para vocês, quem que vocês me falariam assim, professora? Então, hoje em dia, as pessoas que seriam os sofistas seria fulano. Quem vocês acham que seriam os sofistas nossos hoje? Quem que hoje em dia, na nossa vida, né, nas nossas comunidades, no nosso país, no nosso estado, faz isso? Tem o dom de falar para todo mundo e de convencer as pessoas das ideias deles. Fala para mim, Poliana. Quem que você acha que hoje, na nossa atualidade, trazendo para o nosso mundo atual, né, para a nossa vida, quem que você acha que tem essa habilidade de falar para todo mundo, né, falar em público, falar para todo mundo sem nenhum problema, e além disso, convencer as pessoas do que eles pensam, convencer as pessoas a fazerem o que eles querem? Quem que você acha que professora, há muitas probabilidades. Fala uma para mim. Deixa eu ver se eu concordo com você. Tá, deixa eu pensar um pouquinho. Calma. Pode pensar. Pensa aí, Gustavo, Luiz Amanda, Simon, e me fala. Trazendo para a atualidade, porque fica mais fácil para a gente entender quando a gente traz para a nossa vida, né? Do nosso hoje. Trazendo para hoje, quem vocês acham que são os nossos sofistas, os nossos ditos sábios?
se nós formos parar e pensar. Assim, hoje eu tô um pouco sem inspiração, mas às vezes, assim, eu acho que pode ser algum religioso da igreja. Sim. Não vou Você tem- especificar, porque cada um vai em uma, né? Melhor Então, não, né, Poliana? Tá, hã? pessoal, mais alguém, além dos religiosos, os líderes religiosos, vamos falar assim, né, nos líderes religiosos? Não? Tá. A Poliana, bem lembrado, tá? Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. O que que os nossos vereadores, prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente faz com a gente? Eles não usam exatamente isso, a oratória, né? Eles vão para um palanque e falam as coisas mais bonitas do mundo, e a gente sai da frente do palanque ou de ouvir eles em qualquer lugar, convencido das ideias deles, né? Além dos líderes religiosos, nós temos hoje em dia no nosso meio, como sofista, sim, sem sombra de dúvidas, os nossos políticos, né? Eles são, lá na Grécia, os sofistas ensinavam as pessoas a fazer política, né? Hoje em dia, nós temos aqui, como sofista, acho que é bem característico, os nossos políticos, os líderes religiosos também, né? Quando a gente fala em líder religioso, mais cedo eu estava fazendo uma aula sobre conflitos lá no Oriente Médio, com os meninos do 3º ano, e agora me veio isso na cabeça. Quando a gente fala daquelas pessoas que vão, né, aderem ao Estado Islâmico ou qualquer grupo extremista e se mata em nome da religião, eu penso que quem faz esse convencimento na cabeça, né, que convence as pessoas a se encher de bomba e ir para tem um monte de gente, é uma espécie de sofista também, não é? Porque se não for uma pessoa que tem uma boa oratória e uma boa retórica, um bom conhecimento de convencimento, a pessoa não vai se convencer. Como que eu consigo convencer? Vamos pensar, vamos longe não, Luiz Amanda. Todo mundo conhece a Luiz Amanda? Luiz Amanda é extremamente divertida, alegre, né? Brincalhona. Você conhece ela, Poliana? Demais da conta. Pois é. Agora pensa, uma pessoa como a Luiz Amanda, que eu imagino que ela ama a vida dela, né? Problemas todo mundo tem, né? Tem momentos que a gente fica meio contrariado, mas isso é normal, né? Mas ela deve amar a vida dela. Aí, do nada, ela simpatiza por algumas ideias do Estado Islâmico, por exemplo, né? Da Al-Qaeda ou qualquer outro grupo extremista. E ela se junta a esse grupo. E lá nesse grupo vai ter um grupo de pessoas que vai ficar convencendo, trabalhando na cabeça dela, e se ela se matar em nome da fé, os benefícios dela vai estar lá no céu, né? As graças dela ela vai receber depois da morte, como é o caso dos rapazes, né? Os rapazes que se aderem a esses grupos, eles são convencidos que eles vão viver num lugar onde vai jorrar leite e mel, vai ter 40 virgens para eles, e não sei mais o que, não sei mais o que. Então, a pessoa que faz isso, ele só pode ser chamado de um sofista, né? Porque ele convence as pessoas que amam a vida, as pessoas que querem viver, a se matar em nome de uma fé religiosa, né? Ou seja, de um distúrbio feito da fé religiosa, que é o islamismo. Tá, pessoal? Então, para entender melhor, os sofistas hoje seria esse grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas que tem o poder de convencer as pessoas da sua ideia, das suas ideias. Fala tão bem que convence qualquer um do que eles querem, né? A gente vê isso lá nos grupos religiosos, né? Nos fanatismos religiosos que existem por todo mundo, e vê na política também, tá? Continuando, dentre esses filósofos, né, para que agora em aula termine, a gente precisa concluir, dentre esses principais filósofos, né, esses
esses oradores que ensinavam, né, os sofistas, nós vamos destacar, dentro deles, o Hípias, o Górgias e o Protágoras, tá? Dentre eles, os principais são esses três. Existiram outros? Com certeza, com certeza. Mas os principais são esses três, o Hípias, o Górgias e o Protágoras, tá? E cada um deles tinha um modo diferente, né? Eles tinham um modo diferente de ensinar, tá? De ensinar, de convencer as pessoas, tinha um pensamento diferente. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver? Tranquilo aí? Apoliana? Tá me vendo? Sim. Sim? Tá. Não saí da tela, tô aqui, né? Normal, porque o Teams hoje tá cheio de problema, tá? Toda hora ele trava a gravação e vira uma coisa, tá? Se der algum problema, você me avisa. Tá. Dentre esses filósofos, né? E eu acho que a gente já falou sobre isso, esses filósofos, eles vão ser muito criticados, tá? Criticados por quem? Pelos filósofos que vão vir da época deles, ou que vão vir depois, tá? Por quê? Porque por eles cobrarem para fazer os seus ensinamentos, né? Eles cobravam os seus ensinamentos, eles não tinham nenhum compromisso com a verdade, tá? Qualquer um deles falava que a verdade era relativa, ou seja, o que é bom ser verdade para mim pode não ser para a Poliana, para o Simon, ou para o Gustavo, ou para a Andriela, ou para a Luísa Amanda. A verdade, se você vai fazer um discurso, né? Por exemplo, nós vivemos lá na Atenas, né? Estamos lá na Ágora fazendo um discurso. Nós precisamos... por exemplo, vamos para uma lei que foi aprovada na época de Péricles. A lei da não escravidão por dívida, né, foi aprovada lá nessa época. E nós vamos lá defender que acabe com a lei por escravidão, que não exista mais escravidão por dívida. Né? E o que acontecia? Para os sofistas, o argumento que o discursador, né, quem está lá falando, precisasse usar para convencer as pessoas das suas ideias, ele deveria usar, tá? E não importava se era verdade ou não. Se era verdade para ele que está discursando, era o que importa. Se era verdade para mim, não era verdade para os demais. A verdade é relativa, não existe uma verdade universal, que é verdade. Não, isso é verdade para mim, para a Poliana, para a professora Zélia, para a professora Gisélia. Para os sofistas não existiu essa verdade, tá? E justamente por isso eles vão ser muito criticados pelos filósofos, Sócrates principalmente, pelo Platão e pelo Aristóteles, tá? O Sócrates vai criticar muito os sofistas justamente por isso. Por quê? Para o Sócrates, como a gente acabou de falar sobre ele, para o Sócrates existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta, ela só é possível através do seu autoconhecimento, né? Quando você participa de todo um processo e você vai fazendo até as perguntas, questionando, duvidando, até você chegar no seu autoconhecimento e conhecer a verdade absoluta. Os sofistas não tinham esse compromisso. Para os sofistas, era tudo relativo, né? Não existia uma verdade absoluta para mim e para todos da mesma forma, ok? Pessoal, vamos lá. Abram as câmeras para mim agora, todo mundo, por favor. Só para eu... Rapidinho, professora, eu preciso mesmo. Precisa, por favor, bem rapidinho. 2 minutinhos eu tiro a foto, eu tiro o print da tela. Professora, tá tudo... eu não achei meu uniforme. Não tem necessidade, não. Foca a câmera, deixa eu falar. Foca a câmera só no seu rosto, tá? Não precisa mostrar o uniforme se você não tiver de uniforme, não tem problema, não. Só para eu mostrar quem está na sala comigo, gente, porque quando eu contar que eu convoquei 30 alunos e só tem 4, né? Aí eles vão falar, não, você está curtindo com a minha cara, Laura. Eu falei, não estou falando a verdade. Oi, Luísa, saudade de você. Eu também. Eu não vi a senhora no negócio lá da escola, a senhora não foi, não? Não, não fui, Luísa. Eu estou no grupo de risco, né, Luísa? Então, assim, a gente está evitando ficar saindo muito de casa.
Se a pessoa é obesa, né? A pessoa não pode se dar o luxo de adoecer, não. Vamos lá, pessoal. Poliana, Simon, rapidinho. Aí eu já vou pôr frequência. Senhora do céu, minha casa fazendo lua cheia. É só você não pôr muito perto da cara, uai. Credo. Não sei por que você fala isso. Você é linda. Vocês são lindos. E fica reclamando. Aí, eu nem sabia que você usava óculos, a Poliana. Luiz Amanda, por que você saiu, Curica? É todos, coloca tudo rapidinho para eu tirar foto. Eu não saí, não. Os rapidinho aí, bote aí a carinha de vocês. Please. Simon, Luísa. A minha tá ligada aí. Tá ligada? Não tá aparecendo você aqui, não. A minha também tá. Ei, Simon. O Simon, quando você chegou lá na escola, o povo falou assim, meu Deus do céu, disse que esse menino é custoso demais. Eu fui dar o primeiro dia, eu fui na sua sala. Eu pensei assim, meu Deus, não, menino não tem nada de custoso, não. Por que o povo tá falando que o menino é custoso? Tá, pessoal, beleza. Obrigada, viu? Os 3 que colocaram, viu? Pronto? Prontinhos. Tá e a bom. outra passou até batom para ser bonita na foto. Que chique. Pessoal, eu vou colocar a chamada no chat. Vocês respondam para mim a chamada, por gentileza, tá? E assim que responder, vocês já podem sair se vocês quiserem, tá? Vou só copiar ela aqui e colar para vocês responderem. Obrigada a vocês por terem vindo sofrer comigo um pouquinho. Ter que me aturar um pouquinho mais, né? Do que vocês já me aturam normalmente. Muito obrigada. E assina a frequência, tá, pessoal? Não esquece de assinar, não, porque essa aqui eu envio para coordenação, tá? A outra é minha, para caso depois eu precise dar um pontinho para cada um pela participação, mas essa aqui eu tenho que enviar para coordenação depois, tá? Assinem, beijo, obrigado por terem vindo. Professora, a aula foi tão rápida. Passou rápido, né? Nossa. Ainda faltam uns minutinhos, mas como vocês estão poucos, já tomei o tempo de vocês, né? Andriele Caio, você faça o favor de conversar comigo quando eu chamar você, viu? Tá, pessoal? Então é isso. Na próxima aula a gente vai continuar. Vamos fazer a correção do restante das atividades de filosofia. Semana que vem vocês serão convocados para a aula de... Aí é recuperação mesmo, tá? Vocês se preparem para fazer um trabalho, fazer prova, para recuperar a nota do primeiro bimestre, ok? Aí eu de novo, professora? Nós todos juntos e misturados novamente. Socorro. Tá? E aí, semana que vem, tem que vir todos, viu? Avise os colegas, porque a chance de recuperar uma das notas, se tiver nota baixa no primeiro ou no segundo bimestre, recupera essa nota, tá? Só quero as férias logo. Mas vai ser como estranho? Como? Não entendi. Vai ser como? É uma aula normal. Dentro dessa aula, a gente vai passar o trabalho e marcar para você